Meus amores, um bom dia. Vou soltar o sonho e vou soltar o sonho e vou soltar vou soltar duas coisas que Jesus pede, né? Meus amores, ó, vou soltar o sonho agora. Bora lá. Bora lá, meus amores. Meus amores, ainda tô baqueada da garganta. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava numa casa e tinha umas pessoas, mas eu confesso que eu não conheço ninguém. Aquelas pessoas que estavam mais eu. E elas estavam assim, se organizando, né? Como se assim, procurando canto para elas só hospedaram ali, né? E elas ficavam lá, né? Elas tinham se organizado e elas ficavam lá. E elas pararam, né? Aí foram fazer comida para elas, para comer, né? E pelo que eu entendo, comida é a palavra de Deus, né? E elas estavam cortando verdura, eu peguei um pezinho de cebola em palha. E peguei ele tava bem verdinho. Aí eu peguei, saí de lá, né? E fui pra outra casa pra plantar. No caminho que eu vinha, eu olhei para o céu. Na hora que eu olhei para o céu, eu avistei um templo. Um templo muito grande, assim. Eu vi um pedaço do templo, mas esse pedaço que eu vi do templo era enorme de grande. E eu vi naquele pedaço do templo, né? Em cima tinha assim, como fosse assim, em cima tinha uns detalhes. E mais embaixo assim, era assim como se fosse assim, um negócio assim branco, como se fosse nele, era tudo branco, só um negócio quadrado. E mais para baixo tinha uma listra marrom. Mais para baixo era fosse uns amarelos assim, bem clarozinho. E meus amores, sumiu, na hora que eu fixei a vista, sumiu do céu. Aí era um tempo. E eu saí caminhando, fui plantar o que eu peguei na minha irmã que tava pra plantar. E saí, fui plantar, né? Quando eu chego lá, vi a terra bem pretinha, né? E vi a terra bem pretinha, ainda vi a, como é que chama? Assim, meio molhada, né? Eu peguei assim, vou plantar aqui mesmo. Tava mesmo na frente de uma casa que não tinha nada, não tinha ninguém. E ela tava sem teto. E tinha uma porta estreita, essas portas de casa, como é que a gente diz, meu Deus? De casa humilde, né? Pra vocês entenderem bem, né? Então, e no momento que eu tava lá plantando, eu plantei. Quando eu me levantei, eu olhei pro céu. Na hora que eu plantei lá, que eu me levantei, que eu olhei pro céu, eu vi 3 homens descendo do céu. 3 homens vinham descendo do céu pra terra. Ele desceu mesmo lá na rua, lá na frente, lá da casa onde eu tava. No, no momento que eles desciam lá na frente, né? 2 ficavam lá e um ia ao meu encontro. Eu já ia pra me ver, né? E desde que ele já veio ao meu encontro. Quando ele chegou perto de mim, né? Ele pegou isso assim, cadê? Aí eu peguei isso assim. Eu tava na frente de uma casa, né? Só que lá pra trás, assim, tinha mais 3 casas. E eu peguei isso assim, tem umas casas lá pra dentro, bora olhar. E ele me acompanhou, né? Assim, nós fomos nós dois, né? Aí quando chegou na primeira casa, tinha uma mulher e tinha uma cama. Não sei se a mulher tava deitada, não sei o que tava. Só sei que ele disse assim, não. Aí nós passamos pra segunda casa. Quando chega na segunda casa, ele, não. Aí nós fomos lá pra terceira. Na terceira casa, né, eu abri uma brechinha da porta pra ele olhar, né? E quando ele olhou e eu olhei. Na hora que eu olhei e ele olhou, né? O semblante dele mudou. O semblante dele ficou um semblante. Antes ele tava um semblante assim, sério, né? Procurando alguma coisa, né?
E quando ele viu essa mulher, né, lá dentro, ela tava, não sei se ela estava sentada numa mesa, não entendo bem, sei que ela estava fazendo alguma coisa, não sei se ela estava comendo, se ela estava pregando, eu sei que ela estava fazendo alguma coisa, não sei se era em cima da mesa, né? Então, se ela estava lá, né, e na hora que ele olhou para a mulher, ele se alegrou, aí ele mudou aquele semblante de alegria. Aí ele olhou pra mim assim, ele se virou pra mim, olhou pra mim e deu um sorriso. Na hora que ele deu um sorriso, eu deixei ele lá e saí, né? E, e essa mulher tava na última porta. Aí eu fui lá pra frente da casa onde eu tava, né? Aquela casa lá onde eu tava lá, né? Quando eu chego lá, né? Passou uns instantes, esse homem já vinha com essa mulher. E ele pegou essa mulher e colocou mesmo na frente das... Ele botou assim, ela... Mesmo nessa casa que não tinha ninguém. Não tinha ninguém nessa casa. E ele botou ela assim, meus amores, olha, foi quando ele viu ela, na hora que ele olhou pra ela, que ela olhou pra ele, ela olhou assim com aquela cara assim de espanto, e ele olhou com a cara de alegria, né? Na hora que ela olhou pra ele, e ela tava normal. Quando esse homem trouxe essa mulher pra botar dentro dessa casa, essa mulher tava como se fosse anestesiada. Ou então ela tava hipnotizada, um dos dois, né? Assim, eu tô dizendo o semblante dela, o jeito dela, ela não se movia. E ele chegou, pegou ela, né, e colocou ela mesmo na porta, mesmo na porta, na frente, é uma casa que só tinha uma porta de frente pro meio da rua. Ele colocou essa mulher mesmo no centro da porta. E lá ele deixou ela. Ela estava assim, suspensa no chão, já assim, só no ponto de ser levada, conduzida para cima. E meus amores, ele olhava assim pra ele, eu vi ele tão decidido, aí ele pegou e disse assim. Ele não falou nada, né? Ele só colocou a mulher lá, ele colocou assim como se estivesse colocando ela disposta pra todo mundo ver ela, entendeu? E eu olhei assim pra ela, eu vi ela uma mulher tão linda. Aí eu peguei assim, eu fiquei assim, como se assim, querendo falar com ele pra poder ele não levar ela, tá entendendo? Porque eu achei ela muito linda. E, meus amores, na hora que ele que eu cheguei perto dele, né, que eu disse assim, e de onde tu vem? Tu não viu Jesus? Não, a pergunta que eu fiz a ele, não sei nem o que foi que ele me respondeu, só sei que eu me acordei. Entendeu? Aí, na hora que eu me acordei, eu disse assim, não, eu vou dormir mais um pouquinho. Aí, eu dormi, né, ainda dei um cochilozinho. Esse cochilozinho que eu dei, tinha uma mulher assim, mesmo de frente pra mim, olhando pra mim, ela tava falando sobre maquiagem, Eu olhei assim pro rosto dela, eu vi a sobrancelha dela toda pintada, vi os lábios dela todo vermelho, o rosto dela cheio de pó. E eu olhando assim, ela falando de maquiagem, né? Pronto, me acordei. Aí eu disse assim, nas Santas Escrituras tem falando, nas Santas Escrituras tem falando que a igreja, a mulher representa uma igreja, a mulher representa um templo, que foi justamente, era 3 mulheres que tinha dentro dessa casa, né? Uma mulher na primeira casa, outra mulher na segunda, outra mulher na terceira. Na primeira mulher, na primeira casa, eu vou explicar bem direitinho a vocês. Na primeira casa, é para vocês entenderem, igualmente eu entendi. Aqui na Sagrada Escritura diz que o que? O templo refere uma mulher. Então, na primeira casa, que tinha uma mulher, ele não gostou daquele templo. Vou supor não, vou dizer logo, é porque é verdade. O primeiro templo, o templo católico, ele não se agradou dele não. Ele disse assim, não, lá vai eu para outra porta. Lá também tinha uma mulher, ele também olhou assim e também não se agradou. Ele disse assim, não. Aí nós fomos lá para a terceira. E dessa aquela lá, quando ele abriu, eu abri só uma brechinha da porta. Eu abri uma brechinha da porta. Quando ele olhou assim, né, ele já se agradou dela. Bastou ele colocar os olhos nela, ele se agradou dela. E ele pegou, trouxe essa mulher lá da última casa para a primeira casa principal e colocou ela mesmo no centro, já de subida. Aí isso é o quê? É a igreja dele que ele já preparou, já tá só no ponto de ser conduzido ao céu. Foi isso que eu entendi desse sonho e é isso que esse sonho quer dizer, entendeu? Como eu vou explicar para vocês como o templo representa a mulher, vocês vão ver. Vou mostrar para vocês no livro de Apocalipse, que é para vocês entenderem, né? Pronto, aqui. Jesus disse que com a morte dele, Jesus disse que derrubasse aquele templo, né? Que ele estava contaminado de pecado. O pecado, quando Jesus veio ao mundo,
aquele templo que estava erguido em Israel estava tão contaminado de pecado, com tantas coisas que não devia, era venda de animal no templo, era entre o altar e o templo foi morto um profeta, derramaram o sangue de um profeta que Deus enviou para falar com o povo e eles não aceitaram, entendeu? Aí aquele templo o quê? Aquele templo todo, tá entendendo? Aquele templo ali foi o quê? Foi abaixo como Jesus profetizou. Agora Jesus ergueu um templo que é justamente o templo com sacrifício dele. Depois eu vou ler para vocês, já tá marcadinho. E esse templo, ele tá se erguendo novamente agora, no livro do Apocalipse, para vocês verem. O cordeiro e os 144 mil. É esses agora que o cordeiro tá lá, tá o quê? Já tá com... Meus amores, eu tive um sonho, outro sonho, né? Que Jesus me mostrou a porta estreita de um templo. Era assim como se fosse um templo, né? Pensei que era uma casa muito grande, assim, que eu não via nem o final dela, de tão grande que ela era. E lá tinha um bocado de banco. E tinha tanto banco lá dentro. E outra coisa, tá cheio de banco e tava tudo ocupado. As pessoas que chegavam, vinha de uma, vinha de duas. Essas pessoas, ele chegava nessa portinha estreita, ele recebia essas pessoas toda vestidazinha, até os pés de branco, entendeu? A blusa branca, quando era homem era a blusa branca e a calça branca, todo de branquinho, entendeu? E ele chegava, sentava, eu olhava assim, era uma carreira imensa de gente toda vestida de branco. E já tava assim, completando o final, entendeu? Já não tinha mais espaço para colocar gente, porque já tava quase completo. Vocês vigiam. É esse justamente o que eu vou ler para vocês agora, que é o que? Os 144 mil do cordeiro, tanto para Deus como para ele. Eu vou ler para vocês, ó. Então olhei e vi que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome do seu pai. Essas pessoas estão sendo marcadas com o quê? Com o nome de Cristo na testa. Com o nome de Cristo não, com o nome de Deus, né, na testa. Continuando agora para vocês entenderem mais sobre esse sonho que eu soltei para vocês. O primeiro, esse que eu soltei agora, que é o segundo sonho. É continuação, bem dizer, desse primeiro. Ó, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Ó, não são contaminados com mulheres. O que é isso, Meire? Não são contaminados com mulheres, não são contaminados com religião. Entendeu? Quando a primeira porta, o templo católico, cheio de idolatria, o templo, a segunda porta, o templo evangélico, cheio de vaidade. Por isso que na primeira porta ele não se agradou daquela mulher, ele não gostou nem pouco. Que é o que? O templo católico. O templo evangélico, do mesmo jeito. Ele foi e não gostou desse templo não. Por quê? Porque as pessoas estão colocando a vaidade dentro da casa dele. Vocês viram os pássaros que estavam vendendo na porta do templo ali? O que foi que Jesus fez? Por que vocês acham que Jesus mudou e Jesus vai aceitar vocês do jeito que vocês querem? Não, tem que haver mudança, transformação. O povo católico com idolatria, os crentes com o quê? Com vaidade, ainda leva para dentro do templo. Entendeu? Por isso que ele está dizendo, essas pessoas que seguiram o cordeiro, o que é que está dizendo? Aqueles que me seguem, para onde é que eu vá? Então, o evangelho de Cristo estava sendo que quando Jesus apareceu para mim no terceiro sonho, Jesus apareceu para mim, ele me disse que estava abandonado no evangelho. Ele me mostrou que não tinha ninguém levando o ídolo dele. Foi que eu comecei a pregar na internet para falar com o povo, para o povo que? O povo escutar a voz de Cristo, continuar o que ele tinha começado. E tem no livro do Apocalipse falando sobre isso. O primeiro amor esfriou. Não estão levando mais o ídolo de Jesus. Entendeu? Continuando aqui, ó. Para vocês entenderem o primeiro sonho que eu contei a vocês. Essas portas representam o que? Templo. Primeiro, templo católico. Segundo, templo evangélico. Esse último foi o que foi erguido como
com o sacrifício de Cristo. Entendeu? É esse que está sendo erguido agora no livro do Apocalipse. Ele estava o quê? Ele tinha sido erguido, ele estava o quê? Só lá. Pelo que eu entendi, ele estava lá. E ele pegou, trouxe o templo dele lá, ele trouxe o templo dele lá da última casa e trouxe para a primeira casa. Entendeu? É esse daí que vão ser. Mas por causa de quê, Meire? Porque as pessoas estão com negligência, estão com desobediência. Templo é tempo de se reunir as ovelhas para adorarem a ele. É tempo de quê? O templo é feito justamente para oração. É feito justamente para adorar ele. E as pessoas estão fazendo o quê? Faz as mesmas coisas que os antepassados do povo de Israel fazia. Vende coisa dentro do templo da igreja, nas cantinas, né? Já fizeram até as cantinas. Não é mais só o templo, não, faz até as cantinas. Então, tudo isso aí vocês estão com negligência perante a ele. Se Jesus aparecesse, quer dizer que ele aparece, né? É porque vocês não verem ele porque ele está invisível. Mas se vocês vissem ele, meus amores, prestem atenção. Ele pegava um chicote e acabava com isso tudo de novo, porque é muita hipocrisia da parte do ser humano. Ver que tudo que ele abominava, ele deixou tudo por escrito, as pessoas fazem na porta do templo. Eu fui na igreja que na frente do templo, igualzinho o povo lá de Israel, eu fui nessa igreja, na frente do templo, a mulher estava vendendo um bocado de roupa. Ela estava vendendo roupa velha, tudo na frente do templo. A mesma coisa. O que é que eles estão fazendo de diferente do povo de Israel? Nada mesmo, estão a mesma coisa. Pois então, por isso que Jesus está avisando. Aí, ó, a primeira porta do templo católico, a segunda porta do templo evangélico. E essa última porta, esse agora que eu tô lendo para vocês. Ó, mulheres aqui, ó, estes são os que não estão contaminados com mulheres. Mulheres é religião. Tem tanta religião no meio do mundo, então representa essas mulheres. Que os homens não, ó, continuando aqui, ó. Porque são virgens. Não é questão que o homem seja virgem, é questão que o homem não ter se misturado com igrejas, entendeu? Com religiões, ó. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Você está vendo aí? Segue quem? Segue o cordeiro para onde quer que vá. O que é que o cordeiro fazia? Primeiro o cordeiro saia pregando em canto levar a palavra de Deus. Pois é isso que está faltando. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias. Eles foram comprados por quê? Com sangue. Para Deus e para o cordeiro. Então, ele comprou povos tanto para Deus como para o cordeiro. Entendeu? Ele comprou povos para Deus e para ele, o Cristo, entendeu? E ó, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Você está vendo aí? Essas pessoas o quê? Que levam a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus conforme a vontade dele, não conforme a vontade do querer do homem. Sobre Jesus apareceu para mim do jeito que ele foi crucificado na cruz do Calvário, do mesmo jeito, todo sujo de sangue, uma coroa de espinho na cabeça. Ele me mostrou que estava sozinho. Eu peguei assim, se tu tá só, Jesus, tu não vai estar mais só não. Eu vou estar contigo do teu lado. E vou pregar o evangelho, só me capacita. Aí eu li a Bíblia, eu entendi porque que Jesus apareceu para mim sozinho no evangelho. Assim, ele apareceu sozinho, descendo uma rua. Igualzinho ele foi crucificado. Ele quis me dizer o quê? Que o sacrifício dele estava abandonado. Lê as Santas Escrituras no livro do Apocalipse, ó. Apocalipse 2, ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Foi isso que aconteceu, foi isso que Jesus me mostrou no sonho. Ó, lembra-te por de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. O que são as primeiras obras? O que foi que Jesus ensinou? Jesus saiu pregando o evangelho e pegou 12 homens, né, e fez o quê? Discípulo. O que é que Jesus espera da humanidade hoje? A mesma coisa que ele fez, entendeu? Esses templos estão tudo contaminados. Um com vaidade, outro com riqueza, o outro com idolatria. O que é que Jesus está pedindo de nós, nele? Só levar a palavra de Deus, só levar o ID de Deus. Levar a palavra de Deus ao quê? Aos 4 cantos da terra. Fazer igual ele fazia. Ele pegou os discípulos
Ele disse assim, tu não vai ir lá pro templo não. Ele disse assim, tu vai em cidade, prega o meu evangelho. É isso que Jesus espera de nós. Levar o ídolo dele, entendeu? E essas igrejas que estão com ovelha, o que é que ele espera delas? Jesus espera deles arrependimento, como eu vou terminar de ler aqui, ó. Pois se não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castital. Se tu não se arrepender, Jesus já está dizendo que Jesus vai vir sobre esse povo. Se eles não se arrependerem, ainda vai tirar o que é dele, o que pertence a eles. Sobre o que? Sobre ele estar conduzindo essas ovelhas. Porque essas ovelhas não são dele, são de Jesus. Só que para isso Jesus espera o que? Algo da nossa parte. Entendeu? Eu prestei atenção que esse cargo de levar a ovelha, ele é um cargo que não é para toda pessoa, não. Porque, primeiro, você fica comprometido com o sangue de... Tem 20 pessoas dentro da igreja, tu tá comprometida com todas 5. A guiá-las ao rumo do céu. E aí de ti, se tu não guiá-las ao rumo do céu, o castigo para essas pessoas vai ser grande. Quando tem o quê? Quando é como o tempo católico, que tem milhares de pessoas dentro, esses sacerdotes, eles não imaginam nem o tanto do que tem nas costas dele. Por quê? Porque eles estão conduzindo ela ao abismo. Por quê? Porque eles conhecem as Santas Escrituras. Se aqui diz, não tem idolatria e vocês idolatram, ainda levam os outros a idolatrar, olha o que é que vocês estão fazendo. Conduzindo as ovelhas que Jesus comprou com sangue, para ele, para Deus, vocês estão conduzindo ela ao quê? Ao inferno. E vocês vão ser o quê? Cúmplices do sangue delas. Entendeu? O tempo católico, o tempo evangélico, essas pessoas, o que? Os pastores estão conduzindo muitas pessoas também. Tem igrejas que estão lotadas, mas eles não estão nem para uma das pessoas. Jesus que Jesus está alertando. Jesus está vindo, Jesus está alertando você. Eles não estão nem para as almas das ovelhas, o negócio deles é só dízimo, oferta, dízimo e oferta. Enquanto a santidade, eles não estão nem aí. Porque Jesus disse aqui nas Santas Escrituras que sem santidade é impossível as pessoas herdar o reino do céu. Para completar, são tudo desunidas, as ovelhas são desunidas. As ovelhas do tempo católico não se unem com as ovelhas do tempo evangélico. Vocês acham que lá no céu vai ter um tempo? Não, Jesus vai se dividir. Se quiser, que Jesus me quiser, eu sou crente, então Jesus se divide em dois. Um para o tempo católico e para o tempo evangélico. Isso não existe não. Aqui nas Santas Escrituras também fala sobre isso. Entendeu? Aí o que é que ele exige? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Primeiro que ele exige é união, em qual a gente não vê em campo nenhum. Entendeu? Ó, segue-se a paz com todos. Ele fala tanto no tempo católico como no tempo evangélico. Seguir a paz com todos, ó. Presta bem atenção para os dois tempos. Segue a paz com todos e a santificação. Não são unidos e nem tampouco tem santificação. As vaidades dentro do tempo evangélico, as vaidades dentro do tempo católico e as idolatrias. Olha, presta bem atenção no restante. É só uma frasezinha que Jesus abre a boca e falou. Raciocina no final dessa frase. Presta atenção como vocês estão sendo enganados. E se vocês não se voltarem a ser santo como Deus é santo. Quem habita no céu é santo, o lugar é santo. Vocês acham que vocês vão? Por isso que eu digo, ó. Segue a paz com todos. Vocês sabem que é paz. Paz é união, paz é amor. Continuando. E a santificação. Sem se santificar a Deus, olha o que eu vou ler para vocês, ó. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nenhum de vocês vão ver a Deus. Por que mesmo nós não vamos ver o Senhor? Porque não tem união, nem tampouco tem santificação. Pronto. Sobre o primeiro sonho, eu vou ler aqui pra vocês bem rapidinho. Deixa eu ver aqui se é aqui mesmo. Ó, vou ler, não era essa daqui não, mas eu vou ler porque também tem tudo a ver, ó. Eis que tu és para eles como um cântico de amores cantada com voz suave e bem tocada, porque ouvem a tua palavra, mas não a expõem em prática. Eu converso com vocês, mas vocês nem tão pouco escutam, nem tão pouco vocês obedecem o que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Ó,
vou encerrar aqui, ó. Mas quando vier isto o que, Meire? Quando Cristo vir, presta bem atenção que ele vai dizer no restante desse versículo. Mas quando vier isto, o castigo também, presta bem atenção. Eis que está para vir. Primeiro, quem é que está para vir? Cristo. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Vocês estão vendo aí? Ele está dizendo que quando ele o quê? Quando ele vier, ele está para vir. Mas quando ele vier, vocês vão saber que no meio dele houve alguém que estava falando com vocês, chamando vocês ao arrependimento, chamando vocês o quê? A modificação de vida. Ou vocês mudam para ir para o céu, se santificar, ou então nem da terra vocês não sairão, e nem tampouco vocês verão a ele, como aquele versículo que eu li. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tu duvida do que está escrito? Eu não duvido, não. Tu não acredita, não? Então, eu acredito. Continuando aqui, ó. Eu parei aqui. Eu vou repetir de novo, ó. Eis que tu és para ele como uma canção de amor. Por quê? Porque eu converso com vocês, ó. Cantada com voz suave e bem tocada. Porque ouvem a tua palavra, mas não a expõem em prática. Nem quando Jesus estava aqui, aquele povo, aquela geração que o que teve com Cristo, pôde pegar nele, pôde abraçar ele, nem aquela geração não escutava ele. Avalie escutar quem Jesus vai levantar no final dos tempos. Aí que vocês não vão escutar mesmo. Mas o que a gente pode fazer? Eu estou tentando. Não é só eu, não. Tem muitas pessoas que Cristo está levantando. Eu peço muito a Jesus que levante mais pessoas ainda, para falar com mais alma, para ver se vocês se arrependem. Ei, Jesus já está às portas, Cristo já está voltando. Quando eu vi que ele pegou essa mulher ela estava alta do chão, ela estava mesmo no centro da porta, só que ela estava alta do chão, ela não estava pisando no chão, não, ela já estava no ponto de subida. O que é isso? Ele já está vindo pegar a igreja dele, entendeu? Aí vocês alertam. Mais outro sonho que eu tive também foi essa semana agora, é um sonho incrível também. Sabe o que foi que ele me mostrou? Horário. Vocês acordam. Cristo me mostrou horário. Horário, e sabe qual foi o horário que ele me mostrou? 18 horas. Vocês sabem que é 18 horas? Já é à noite. Já para dar 7 horas. Faltava assim uns minutozinhos, faltava uns minutos para dar as 7 horas da noite. Vocês acordam. Entendeu? Vocês acordam. Eu não vou dizer os segundos porque eu não me lembro. Eu só me lembro que era 18 horas. Era 18, ia dar o quê? 7 horas. E eu ficava tão apressada porque ele já estava, eu já ia trabalhar. Esse sonho, eu já ia trabalhar. E ele me mostrou o quê? O horário. O importante para vocês é o horário. E eu trabalhar levar a palavra de Deus para vocês. Por quê? Porque ele já tá voltando. Esse sonho que eu tive que eu solto para vocês, é tudo de alerta. Esse aqui é o profeta que ele disse, Deus disse, Jesus disse, abre a boca dele e disse, que esse profeta ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Vocês prestem atenção. Eu não tô falando coisas que não devem para vocês, não, só tô falando que ele me manda. Aqui em livro de João, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Em João tá dizendo, ó, este profeta vai ficar vivo até o dia da vinda dele, ó. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, você está vendo? Que te importa a ti? Segue-me tu. Você está vendo? Jesus o que? Jesus falou que essa pessoa que ia ficar viva até o dia da vinda dele. Qual é o daqueles discípulos que ia ficar vivo até o dia da vinda dele? Se todos eles já morreram. Era alguém que Jesus ia levantar agora. Ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Vocês acordam. Tem tudo escrito nas Santas Escrituras e vocês não entendem. E é alguém que ele ama. Preste atenção, vou ler esse versículo do começo, ó. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e do que será? Daquele é aquele que ainda vinha. Entendeu? Que Jesus o que? Amava. Entendeu? Ó, aí Jesus disse, ó,
Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, meus amores, o que Jesus está pedindo para mim fazer, eu estou fazendo. Quer dizer que eu tive uma negligenciazinha com ele, eu peço até perdão a ele, eu já pedi, já me arrependi tanto. Por quê? Porque Jesus me levou num evento muito grande e eu jamais esperançava. Eu pensei que era um culto normal. Quando eu cheguei lá, era tanta da gente e ele queria que eu falasse com aquele povo justamente do sonho, da visão que ele tinha me concedido. E eu peguei e virei as costas para ele. E Jesus me repreendeu no meio daquele pessoal ali mesmo. Ele tomou a boca do homem, mas ele chamou minha atenção. Porque também não era para mim ter feito isso, né? Aí, eu já pedi, tô com meu coração tão angustiado. Eu sei que ele é longânimo em perdoar a gente, mas eu falhei com ele, entendeu? Coisa que não era para mim ter feito, eu fiz. Por quê? Porque ele me levou para um canto que ele queria falar com as ovelhas dele. E eu me neguei. A primeira coisa que eu me lembrei, sabe de que foi? Aquela passagem de Jonas. Deus disse assim: Jonas, tu vai falar com aquele povo, que é para me salvar eles. E Jonas disse assim: eu não vou não. Aí que foi que Deus fez? Deus ia matar tudinho. Aí foi que aconteceu. Eles pegaram Jonas e jogaram dentro do mar. E o peixe veio comer o Jonas. Vocês estão vendo aí? Aí, meus amores, eu vou pedir perdão demais a ele, porque eu falei com Cristo, eu falei. Mas eu não vou falhar mais não, meus amores. Eu vou só começar a rasgar minha boca e eu não quero mais nem saber de nada. Porque, meus amores, o sacrifício que ele passou na cruz do Calvário, o ser humano não suportaria, não. Porque eu vi, Jesus apareceu para mim igualzinho, ele foi crucificado. Meus amores, estava todo lavrado de sangue. Sem dizer, ainda bem que ele não me mostrou as costas, né? Que onde deram 40 açoites nele. E sem dizer que não era só usar açoite, ainda tinha algo nas pontas do chicote, que aonde pegava, arrancava os pedaços de carne. Então, se meus amores, se eu visse, eu passava mal, podia ter certeza. Foi muito massacre com ele. Meus amores, sei não, viu? E a humanidade não tá nem aí. Vocês têm que aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Isso aí, meus amores, Jesus concedeu isso a vocês, mas ser humano nenhum consegue fazer o que Cristo fez, não. Entendeu? De dar nossa salvação. Quem que tem esse poder de nos dar nossa salvação? Se ele não for um filho de Deus. Por que não dizer que Cristo abre a boca e disse assim: vocês não creem não? Que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, nós dois somos um só. Aí, meus amores, as pessoas não caem a ficha. Então, meus amores, eu entreguei essa passagem para vocês. Vocês pegam se vocês quiserem. Vou repetir de novo, porque tá repetindo de novo o versículo bem aqui, ó. Mas, ó, eu li o versículo para vocês, ó, o versículo 21, 22. Agora eu vou ler o versículo 23, que também Jesus está falando, repetindo a mesma coisa de novo, ó. Eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? Jesus falou e já botou um pontinho lá no final. Pronto, meus amores. Entreguei para vocês. E um bom dia.